Alô, pessoal, voltando, vamos colocar aqui na nossa carinha para ficar mais claro. Pareça. Aí, estamos voltando então. Começamos a live no lugar errado. Desculpa, pessoal, estamos esperando o pessoal lá. Agora eu vou pôr no Juliano Batiston o endereço dessa aqui. A Andressa voltou, já tá todo mundo aí que tava na outra. Desculpa, gente, barbeiradinha minha. Oi, pessoal. É que faz pouco tempo que a gente tá fazendo live, né? Então ainda acontece. Meu, como é que eu Faz fiz só isso? 50 dias, né? Meu Deus, vou colocar lá. Estamos ao vivo no Gil É muita Batiston. conta, né? Se tivesse uma conta só, não acontecia, né? Mas daí tem que Coisa administrar um monte feia. de Desculpa conta, aí, de grupo, de pessoal. página. Desculpa aí, pessoal. Ai. Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos bem interessantes. O que a gente vai falar hoje, meu amor? Então, acho que faz umas 2 lives aí das quintas-feiras, né? Que a gente costuma falar um pouquinho sobre pais e filhos, que a gente comentou de falar um pouquinho sobre a identidade das crianças, sobre essa crise de gênero que tem hoje em dia e tudo mais, e como que nós podemos influenciar, né, para o bem ou para o mal os nossos filhos nessa identidade sexual aí. Então a gente pensou em conversar um pouquinho com vocês a respeito disso e descobrir também aí o que vocês têm dúvidas a respeito disso, e talvez se vocês que já estão aí quiserem já pensar aí nas dúvidas que vocês têm de como lidar com os filhos aí na infância, na pré-adolescência, sobre essa identidade de gênero, como ensinar um pouco e despertar eles para aprenderem as coisas corretas, né, a respeito de sexualidade. O Ju também estava disposto a falar um pouquinho sobre os gritos, né, como a gente interagir com os nossos filhos, evitar então esses gritos e o que isso gera nas crianças e como lidar com tudo isso. Então, se der tempo, a gente vai falar dessas duas coisas. Se não der, a gente fala de uma e já deixamos para a próxima live aí um assunto engatilhado para a semana que vem. As questões de gênero são muito mais do que a gente falar sobre homossexualismo. Claro que o homossexualismo é um dos pontos quando a gente fala nas questões de gênero, mas tem muito mais que isso. Hoje nós temos aí Tá bastante. clicando em você, por isso que tá escurecendo. Tem que escurecer, amor. Tem que clicar no lugar escuro para ficar mais clarinho para todo mundo. Não tá funcionando. Não tá funcionando? Então clicar no teu roxinho para ficar mais claro. Tá bom, vamos lá. Ai, ajuda, celularzinho. Muito bem. Eu vou pôr um pouquinho mais de luz daqui a pouquinho aqui para nós, que nós estamos sumidinhos. Mas essa questão de gênero é uma coisa muito importante, porque ela fala muito mais do que a questão do homossexualismo, do lesbianismo, mas fala da postura de um homem, a postura de uma mulher em relação à vida, a manifestação da hombridade que leva o homem a ser se posicionar para a vida como aquele que cuida da casa, aquele que mantém, aquele que supre. E também tem a questão sexual, que é uma parte dessa história toda. E hoje nós vivemos como nós temos assim a homonormatividade aí através de um sistema de educação que está glorificando o homossexualismo. Então nós temos uma pressão sobre os nossos jovens para interagir com esse tema muito mais do que seria saudável e muito mais do que interagiu em qualquer outro tempo, né, Débora? A gente não lembra de ter um tempo onde as pessoas passam por tanta pressão nessa área. Tem um incentivo muito grande, né, nesses dias a respeito disso, e eu creio que todos aí que têm filhos menores nessa época devem ficar um pouco aflitos, né, em como eles vão interagir com essa pressão toda. Então eu creio que tem a parte natural que a gente precisa aprender a lidar, tem a parte espiritual que ela é fundamental, eu creio também, para a gente estar dando essa cobertura para os nossos filhos, mas às vezes tem coisas que a gente não percebe o quanto elas são importantes e o quanto elas são valorosas, essas dinâmicas do dia a dia que podem influenciar muito nisso daí. Isso que a gente quer falar um pouquinho hoje também. Então todos aí que já estão aí, sejam bem-vindos. Marcos está sempre aí com a gente, né? Glória a Deus pela tua vida. Tá aí com 2 meninas em casa, né? Uma maiorzinha, uma pequenininha, um grande desafio, e eu sei que o Senhor vai dar graça para você e para cada um de nós como pais, para influenciarmos os nossos filhos a entrarem no propósito que Deus tem para eles em todas as áreas da vida. Em nome de Jesus. Então, esse é um assunto que é cheio de pensamentos, é cheio de medos, é cheio de falsos pensamentos também, de coisas que se falam sobre, né?
E muita gente identifica aí a masculinidade como ser duro, ser rude, não falar de sentimentos, fazendo um estereótipo de um homem, como se a gente vivesse aí saísse para caçar, pegasse o nosso brontossauro, trouxesse arrastando para casa, né, para a mulher preparar. E na verdade não tem nada a ver com isso, né? Hoje nós conhecemos homens, verdadeiramente homens, que servem a Deus, que são sensíveis, que falam das suas emoções, que interagem com homens e mulheres com sobriedade, com serenidade e com bastante sensibilidade. Nós temos mulheres que se manifestam no meio empresarial e fazem as coisas muito bem feitas, são muito bem-vindas para interagirem, para prosperarem, para crescerem em todas as áreas da sua vida. Então, quando nós estamos falando de papéis, nós não estamos atribuindo papéis subalternos ou papéis só do lar para a mulher e o papel para o homem, que ele ganha vida, que ele traz o sustento. É muito mais que isso, é muito mais profundo que isso. Mas vamos conectar logo isso aí com a questão dos nossos filhos, né? Uma das maiores mentiras a respeito ou coisas que se creem, crenças falsas, né, sobre a questão do homossexualismo é que o determinante para tendências do homossexualismo é o abuso físico. Então, certamente ele tem um papel, é relevante, mas está bem longe de ser o principal fator que introduz alguém ao pensamento ou ao sentimento em relação ao homossexualismo. Acho que tem muitas coisas que nós precisamos descobrir aí, né? Nos despertar para entender todo esse processo. Nós nem temos condições de dar uma grande ideia, de falar, fazer um grande estudo, nem elaborar muitas coisas hoje à noite, mas a gente quer começar a introduzir o assunto aí, descobrir também um pouquinho quais são as dúvidas de vocês e o que vocês estão pensando aí a respeito disso. Pessoal, agora é aquela hora então que nós vamos entrar pelo nosso assunto, mas precisamos convidar você a compartilhar a nossa live, porque quando nós compartilhamos, nós damos oportunidade a bem mais gente vir e assistir e estar conosco. Então, eu compartilhei aqui, vou compartilhar mais uma vez e eu quero convidar você a compartilhar aí também a live para mais pessoas poderem... Ontem nós fizemos uma coisinha um pouquinho diferente, né? Fomos ter um tempinho com a Giane. Acabou chegando perto da hora da live, decidimos fazer a live lá e convidamos eles para participar conosco. Eu já até tinha sugerido para o juiz, né? Uma hora dessas vamos fazer com alguém, fazer algo assim para interagir mais, de perguntas e tal. E aí ontem acabou surgindo a oportunidade e acho que foi bem legal, né? Eu gostei muito. Foi bem legal. O Juté escreveu lá do grupo de líderes de célula, né? Quem aí quer fazer a próxima quarta? Mas ele ficou falando sozinho lá, ninguém respondeu. Alguém quer fazer uma live com a gente na próxima quarta-feira que tá aí? Tipo assim, eu não sei Vamos lá, Marcos, quer fazer? Gostaram da ideia ou se tem medo. Ficaram com friozinho na barriga, o que acontece? Eu não sei qual que foi a dificuldade, mas enfim, né? Vamos ver se até semana que vem surge algum candidato aí. Vamos lá, já deu tempo, eu já compartilhei, você também, e vamos que vamos. Queridos, eu vou falar, é claro que a gente só está dando umas pinceladas, a live, a ideia é a gente estar junto, estar pertinho e falar um pouquinho de cada coisa. Nós temos outros fóruns para aprofundar cada coisa. Até no Conexão Extrema nós vamos ter um capítulo inteiro sobre isso, com a participação do pastor Cote, vai ser muito legal. Mas aqui eu preciso dar essa ideia. O menino, ele vai ter a sua referência na personalidade mais forte. Ele vai copiar a personalidade mais forte da casa. Ele vai copiar aquele que toma a decisão, aquele que traz a segurança do ambiente, né? Porque ele tem essa estrutura nele para conquistar, para dar estrutura, para dar segurança, para proteger. É próprio do homem, do menino, ter essa referência de estrutura, de proteção, de conquista. E aí ele se apresenta à vida e tem lá o papai e a mamãe. Então a tendência dele é ele ter uma identidade com o mais forte.
uma identidade com aquele que tem mais decisão, com aquele que tem mais voz, com aquele que está conquistando, com aquele que está provendo, protegendo. Então, a identidade começa a ser marcada da figura na família. Ele vai querer imitar, ser próximo, ser igual à figura que ele vê decidindo, provendo, a figura que ele vê trazendo segurança para dentro de sua casa. E aí, quando essa figura não é o papai, você compreende que as coisas começam a ficar, ele começa a ficar mais suscetível a outros pensamentos. Isso não quer dizer que todos os meninos que tiveram uma figura feminina forte na sua vida vão ter essa dificuldade, mas isso aponta bastante, né, para esse lugar. Isso reforça essa tendência na vida deles, né? E a gente vive uma cultura onde as mulheres acabam sendo fortes, onde elas acabam às vezes assumindo algumas coisas dentro de casa, porque o homem se envolve tanto com o trabalho, com outras questões e acaba deixando a criação dos filhos, as coisas relacionadas com os filhos mais para a esposa, para a mulher, e isso faz com que a figura masculina às vezes seja fraca na vida dos meninos, né? E a menina, ela se apaixona por essa mesma figura, pela figura, né? Você vai estudar um pouquinho mais profundamente dentro da psicologia ali, a estrutura toda do complexo de Édipo, quando ela se apaixona pela figura forte da casa. E isso vai começar a revelar os seus sentimentos, né? Então ela vai nutrir sentimentos pela sensação de proteção, de amparo, de força. E aí que tá. Então, fica a dica aí. Normalmente, nós temos uma tendência bem maior de termos um número maior de pessoas com dificuldade na sua identidade de gênero ou com tendências ao homossexualismo, quando nós temos uma casa composta por um pai ausente e uma mãe dominadora, ou quem sabe nem dominadora, mas uma mãe muito forte, que cumpre o seu papel de mãe, mas também que assume a direção da casa, assume a criação dos filhos, assume a disciplina, assume colocar limites. Quando a mãe faz tudo isso, a mãe que coloca limites, a mãe da disciplina, a mãe determina as coisas como funcionam, e o pai, ele sempre dá uma resposta. Vê com a tua mãe, né? Ah, pai, eu posso fazer isso. Ah, vem com a tua mãe. Ah, pai, eu posso fazer tal coisa. Ah, vai ter que pedir para tua mãe. Ah, pai, dá pra gente sair para comer? Ah, tem que ver com a mãe. E esse pai que vai terceirizando toda a direção, ele vai... Então, essa tendência à homoafetividade, ela está muito mais ligada a essa composição de casa, ou até mesmo uma casa que o pai não é presente, que o pai foi embora, e chega uma outra figura masculina que aí não assume um papel, porque não é o pai. E então, se você está numa casa que a sua esposa tem filhos que não são seus, você precisa assumir o teu lugar de paternidade, assumir um lugar de direção. A esposa precisa fazer com muita sabedoria essa mediação para que o homem tenha o seu papel dentro de casa, assim como a mulher. Nós não estamos falando que o homem tem um papel mais importante na casa. Nós estamos falando que esse papel de referência é o papel que vai definir muito sobre homens e mulheres na questão de gênero. Vamos lá. Nós não estamos dizendo que toda casa que tem pai ausente e mãe dominadora vai ter dificuldade com homoafetividade. Não estamos dizendo isso. O que eu estou dizendo é que pesquisas deixam bem claro que uma coisa preponderante, a maior parte das pessoas homoafetivas, eu já vou distinguir homoafetivo de homossexual, a maior parte das pessoas homoafetivas, elas têm uma estrutura de lar, onde tem uma mãe forte que segura a onda e um pai que não é tão forte, é um pai ausente e uma mãe dominadora. Eu penso que esse tempo isso é tão incentivado, né, nas escolas desde cedo, é tão normalizado. E também hoje pelo fato de ser muito comum as famílias refeitas ou recasadas, então isso vai enfraquecendo um pouco o casamento, né, diante dos filhos. Então tudo isso faz com que as crianças cresçam um pouco desestruturadas, né, na família, na sua identidade, nas suas referências.
E existe um clamor nessa geração por referência, por segurança, por saber o que é o certo, o que é o errado, como deveria realmente funcionar as coisas. Então, a família realmente está abalada nesse tempo. Tudo ao nosso redor, quando a gente olha, né, tá estranho a respeito de família. Não é mais uma estrutura forte como foi criada para ser, mas nós cremos que o Senhor quer nos levantar como igreja para refazer isso, né? Para que essa identidade na vida dos nossos filhos possa ser firme, que não haja dúvidas, que eles possam chegar na escola ou diante dos amigos e eles saberem o que é a verdade, o que é a referência, o que é o sonho deles, o que é o futuro deles, sem ficar inseguros a respeito disso. Uma coisa que é muito importante nós entendermos e ensinarmos para os nossos filhos é que os homossexuais são pessoas de valor, são pessoas que são amadas por Deus, são pessoas que não podem ser classificadas por isso. Isso é uma área da vida da pessoa que nem deveria ser a nossa primeira visão da pessoa. Porque a pessoa, primeiro, é um ser humano, depois é alguém que é amado, alguém que tem pai, que tem mãe, que tem relacionamentos, alguém que pode ser um profissional bem-sucedido. E dentro de tantas coisas que tem na sua vida, tem esse fato dele ter essa preferência, essa escolha ou esse estilo de vida. Então, estigmatizar ou achar que essas pessoas são menores ou qualquer sentimento de superioridade em relação aos homossexuais, ele é plenamente descabido à luz da palavra de Deus, porque Deus não está rejeitando pessoas pela estrutura de vida, família ou pensamento ou decisões das pessoas. Agora, também é verdade que não há como nós andarmos entendendo a Bíblia como a revelação da palavra de Deus e concordarmos com a prática do homossexualismo, porque a Bíblia não concorda com essa prática. Alguém me perguntou, mas você concorda com isso? Você não acha que é discriminação dizer que é errado ou falar? Então, a partir daí eu decidi não falar mais o que eu penso sobre isso. Porque o que eu penso, sinceramente, não interessa muito. O que a Bíblia diz sobre o homossexualismo é que é abominação diante do Senhor e que é resultado do homem tirar Deus do lugar dele e colocar... Lá em Romanos 1 diz exatamente isso. O homem pegou coisas naturais, coisas visíveis e começou a colocar no lugar de Deus, no lugar das coisas invisíveis. E porque não honraram a Deus como Deus, o Senhor os entregou a uma disposição mental reprovável, de sorte que inflamaram seus corpos entre si, cometendo torpeza. E até as mulheres mudaram o seu modo natural das relações íntimas. Está lá no livro de Romanos, capítulo 1. Então, o que a gente fala, o que a gente pensa não é tão importante, mas o que a Bíblia pensa é que isso é uma prática fora dos princípios e fora do padrão bíblico para viver. Mas tem pessoas que decidem não viver pelo que a Bíblia diz, não entendem que a Bíblia é a palavra de Deus, como nós entendemos, e essas pessoas não podem ser, por isso, discriminadas, né, Débora? As pessoas têm valor em si. Não, com certeza. Nós vamos perceber que Jesus deu valor a todas as pessoas, a todos que eram pecadores. No tempo de Jesus isso já estava lá, isso não é uma coisa dessa era, desse tempo ou desse século, isso já estava lá naquele tempo e nós não vamos perceber Jesus rejeitando, criticando ou falando de forma específica para essas pessoas, mas ele estava apontando um caminho, revelando Deus e trazendo todos a esse lugar de conexão com Deus. Eu creio que à medida que nós nos conectamos com Deus como famílias, pessoalmente, todas as outras coisas vão indo para o lugar na nossa vida. Então, nós voltamos lá, né, para aquilo que a gente fala todas as lives, que a nossa conexão com Deus é o que garante o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. Então, se nós estivermos conectando os nossos filhos a Deus, e nós, como um casal, estivermos conectados a Deus, nós vamos ter uma estrutura sadia dentro do nosso lar, nós vamos poder conviver em harmonia, nós vamos ter, sem dificuldades, conflitos, nós vamos ter um dia que um fala de jeito errado, ou que um ocupa o lugar que seria do outro, mas nós vamos percebendo isso de uma forma mais rápida. Nós vamos nos retratando um com o outro, com os nossos filhos, nós vamos aprendendo a pedir perdão, a perdoar, a deixar o orgulho e aquilo que, né, ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Então, você quer ver quanto essa questão de homossexualismo é um tabu? Normalmente, quando a gente está aí com, vamos lá, quanto tempo está a nossa live já? 19 minutos.
19 minutos de live, nós temos mais ou menos uns 60 comentários. Agora, com 19 minutos de live, nós temos aqui uns 20 comentários. Então fica todo mundo assim, isso, né? Não acredito. Então pode comentar aí, pessoal. O Marcos ali tá boa noite do Marcos ali, mas tem mais gente. Ó, gente, hoje os comentários são boa noite e dedinhos para cima, né? Mas podemos falar sempre sobre tudo, queridos, porque tem saúde em conversarmos, em falarmos e tudo mais. Eu acho que tem um outro conceito que eu acho bem importante que a gente entenda. A estrutura emocional das pessoas, ela é formada de uma forma bem complexa. Não é uma coisa ou outra coisa, uma decisão. Essa questão não é necessariamente, isso é uma sem-vergonhice, esse piá que não pensa outra coisa, isso é por causa dos amigos. Não é sobre isso. Não é realmente isso que forma a estrutura emocional das pessoas e as tendências à homoafetividade. E precisamos entender uma coisa com muita clareza. Nenhuma tentação é pecado. Nenhuma tentação é pecado. O que é pecado? Pecado é a prática de alguma... É você colocar em prática, ter um ato em relação ao que você tem tentação. Então, alguém pode pensar assim, eu sou condenado, eu sou horrível, eu tenho alguma coisa errada comigo porque eu tenho desejo por pessoas do mesmo sexo. Perceba, o desejo não é classificado como pecado. Agora, o que você faz a partir desse desejo, que você vai trabalhar isso à luz da palavra de Deus, ou você vai trabalhar isso se afastando do caminho de Deus, isso é a decisão. Essa decisão pode te levar para um lugar ruim. Mas você precisa saber que você é amado, que você não é uma aberração, que você não é uma anomalia e que você é plenamente aceito. Nós nos importamos com você. Às vezes acontece um evento, alguma coisa na vida de um adolescente, de um jovem nessa área, e ele guarda aquilo e ele fica se sentindo tão culpado, tão frustrado, ele não consegue falar com os seus líderes, não consegue falar com a sua família, e isso vai acabar azedando a alma dele de um jeito, porque ele sente-se culpado. E a culpa acaba trazendo muito mais prejuízo para ele do que as questões emocionais. Porque se sentir culpado e se sentir fora da comunhão, ou tentar fazer um personagem, alguém que você não é, para ver até quando você consegue segurar, é altamente destrutivo para a sua saúde emocional e psicológica. Nós sabemos que tem toda a questão do abuso também, que muitas vezes acontece na infância. Nós temos lidado com tantas pessoas em encontros, em momentos de cura, e isso tem vindo à tona, assim, de uma forma mais frequente até do que a gente imagina. E essa é uma área que eu acho que é bem forte. Nós precisamos ter muito cuidado com os nossos filhos, né? Vocês que têm crianças pequenas, às vezes a gente pensa, que só essas situações, essas coisas só acontecem nos filmes, ou com pessoas estranhas, ou com... né? Mas eu acho que a gente precisa ter um cuidado e guardar os nossos filhos mais do que antigamente, digamos assim, né? Hoje em dia existe uma sexualização muito maior com crianças, adolescentes, então tem que ter um cuidado até em deixar crianças sozinhos ou crianças com adolescentes, de amigos e tudo mais. Então, são áreas bem sensíveis e a gente quer, né, aconselhar vocês como pais a terem esse cuidado, né, em estar guardando seus filhos e observando isso com bastante responsabilidade. Tem algumas atitudes, eu hoje até fiz um levantamento de alguns cursos e estou caminhando para, antes de terminar o Conexão Extrema ainda, fazer um curso sobre como proteger seu filho do abuso emocional e do abuso físico e das possibilidades que a vida agora apresenta que essas coisas vão acontecendo. E tem dicas bem simples, mas que fazem toda a diferença. Por exemplo, não obrigue seus filhos a abraçar pessoas. A criança chega e os pais obrigam a abraçar todas as pessoas. E às vezes a criança não tem liberdade com a pessoa. Ela fica constrangida porque aquela pessoa é um estranho para ela. Mas aí os pais, com todo bom coração,
Dizem, abraça o tio, dá um beijo no tio, abraça a tia, vai no colo. Queridos, nunca force a sua criança a ter algum contato físico com uma pessoa se ela não tem confiança para isso. Quando a gente faz isso, nós estamos ensinando, é errado você se negar a contato físico se você não sentir liberdade com alguém. E isso abre uma porta bem destrutiva na vida deles. Se eles não querem ter o contato, respeite a criança. O centro ali, quem precisa ser cuidado é a criança, não as emoções do adulto que quer, né? Que bonitinho, que fofinho. É bonito, é legal, mas é ele, já é uma pessoa, tem uma personalidade e precisa ser respeitado. Aí chega, vai crescendo, precisa cuidar a casa onde seus filhos vão ficar, onde ele vai dormir. Você precisa saber que os princípios, os valores que aquela família vive são coerentes com os valores que você tenta viver em família na sua casa. Nós precisamos sim tomar conta. Tem gente dormindo na nossa casa, é porta aberta, mamãe vai olhar se for menina, papai vai olhar se for menino, vai entrar, nada, né? São cuidados que o tempo que vivemos exige. Infelizmente, o tempo que nós vivemos exige essa atenção, esse cuidado, esse zelo com os nossos filhos. Não é uma marcação, não é uma opressão, mas é um cuidado com eles, porque algumas curiosidades são instaladas neles por meios artificiais que não eram em outro tempo. Hoje com o computador, hoje com o celular, hoje com a doutrinação. Queridos, existe uma doutrinação de esquerda e homossexual no seio da escola. Então, talvez as pessoas não gostem de falar sobre isso, mas é verdade, existe uma doutrinação. Eu sei a raiz, o processo que foi construído isso, não cabe aqui, são horas para a gente pensar sobre cosmovisão e marxismo cultural e tudo isso, mas você precisa saber que sim, né? E eu faço votos de que a escola onde estão seus filhos não tenha nenhum servo de Satanás tentando tocar a vida do seu filho, mas é bem comum e provavelmente alguém lá está querendo fazer a cabeça dele e isso é bem ruim, né? Em nome de igualdade, nós declaramos como normal coisas que nunca deveriam ser. Nós precisamos ter o cuidado de falar com os nossos filhos de forma natural a respeito disso, né? Tanto as crianças como os pré-adolescentes, adolescentes, porque quando nós fazemos desse um assunto tenso, um assunto polêmico, um assunto que nós falamos e assustamos eles a respeito disso, nós também vamos provocando neles uma reação errada, né, sobre esse assunto. Às vezes uma curiosidade, às vezes um medo, às vezes um interesse até que não precisaria haver. Então a forma como nós vamos abordar isso com eles também é bem importante. Agora, imagina que cilada uma casa que aceita fazer piadinha de homossexual. Piadinha de gay. Aquele lá aquele não sei o quê, aquele... Então, se o filho tiver uma dúvida, uma dificuldade, ele vai ficar tão envergonhado, porque ele ouviu o pai dele fazer piada, ele ouviu os amigos rindo daquilo, que ele não vai conseguir se libertar dessa angústia, não vai conseguir abrir o coração, não vai conseguir ser transparente e fazer as coisas caminharem. Então não tem jeito. Quanto mais preconceituoso você for contra as pessoas, mais você está empurrando seus filhos para uma possibilidade de vida que não teriam se você tratasse essas pessoas com a dignidade que verdadeiramente elas merecem. É isso aí, eu acho que hoje em dia é até um pouco mais tranquilo nós nos relacionarmos. Uma vez era muito mais difícil ainda e tinha um preconceito ainda muito maior. Hoje é uma coisa bem mais aceitável, mas mesmo assim nós precisamos ter cuidado com isso. Então, e principalmente aliviar e trazer os nossos filhos para um relacionamento onde eles possam falar as coisas. Então, primeiro, seu filho pode chegar, ele está muito confuso nessa hora. Se ele tem uma dificuldade nessa área, ele fica confuso e ele vai falar, eu acho que eu sou gay, eu acho que eu sou homossexual. E aí você vai poder explicar para ele a diferença entre homoafetividade, homossexualismo, o desejo e a prática. Um pai pode dizer, filho, você vê quando passa uma mulher na rua bonita, se ela está se vestindo de uma forma que provoque, eu posso ter um desejo
de olhar mais para ela, de pensar nela, de fazer alguma coisa. Eu sou adúltero? Ele vai dizer não. Por quê? Porque você nunca ia sair com ela, pai. Isso. Então, um momento, uma tentação, um desejo que passe pela sua vida não determina quem você é. Você precisa saber que o Senhor tem graça para trabalhar na tua vida, que a obra que Ele começou em nós, Ele vai completar, que você tem sim dificuldades e uma confusão na tua identidade de gênero, mas nós vamos trabalhar juntos sobre isso e você vai ser muito feliz. Guarde isso que eu vou falar. Nós falamos com os nossos filhos sobre propósito da família, a bênção de ser uma família, o propósito dos filhos, o propósito de ter filhos. E é bem interessante porque esses dias eu estava com meu filho, já há muito tempo eu já tive essa conversa, talvez lá com uns 11 anos de idade ele já teve essa conversa comigo. Mas esses dias eu brinquei com ele, ele falou, e se Jesus voltar agora, eu não queria e tal. E ele não falou de ter uma esposa, ele falou, por quê? Porque eu quero ter meus filhos. Essa relação parece ser tão gostosa, ou tão joia para ele, assim, fala, uau, ter filhos é o máximo. Então já tem um sentimento de família que vem de olhar para a família, que vem de esse desejo, né? A Ana pensa em família, o Samu pensa em família. Não é trabalhar sobre o que não é certo, é instalar uma visão da família como uma resposta de Deus para a sociedade, um desejo pela família, um desejo por essa alegria que a gente pode viver. Sim, hoje aconteceu uma coisa tão engraçada. Eu estava falando para Ana, Ana, você faz duas coisas que a mãe queria sempre fazer e que eu queria ter gastado mais tempo para fazer e não pude fazer, porque ela pinta, desenha, faz umas pinturas diferentes ali nesse papel mais grossinho, umas coisas bem legais. E ela está tocando teclado, que faz um tempão que ela está aprendendo um pouquinho e está começando a tirar de ouvido. Ela gastou muito tempo quando ela estava nos Estados Unidos aprendendo violão e isso deu um pouco mais de ouvido para a música para ela. E eu disse para ela, essas coisas eu sempre quis fazer na minha adolescência, na minha juventude, e eu nunca tive muito tempo e condições para desenvolver, né? Que é a pintura e a música. Daí ela olhou para mim e falou assim, mãe, mas você casou e teve filhos. E eu trocaria isso também por casar e ter filhos. Eu achei bem legal, né? Eu falei, sim, mas que bom que você pode estar desenvolvendo isso antes, né? Você pode ter isso e depois você vai poder casar e ter filhos. Então, é precioso a gente ver que os nossos filhos têm um desejo por ter família, porque a gente também percebe uma geração aí que não quer muito isso, né? Eles querem independência, eles querem fazer muitas coisas, mas eles não pensam em se casar, podem ficar namorando por anos. É uma geração tão hedonista que chega a dizer para nós, olha, não orem pelos nossos filhos, que nós não queremos ter filhos. Porque eu pergunto, por que casal? Porque filho estraga a vida. Pensa, eu não vou poder viajar, eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. É uma visão tão longe do propósito de Deus para as nossas vidas, uma visão tão longe. Mas certamente a pessoa que se coloca dessa forma, ela tem uma história por trás disso, né? Nenhuma fala e nenhuma coisa, ela é só... Nasce daquele dia, né? É só por um contexto de dores e de uma experiência ruim em família, né? Por isso que os nossos filhos vão querer uma família se eles têm uma boa experiência na família. Então, é a nossa responsabilidade como pais trazer essa mentalidade correta a respeito do que é a família segundo o padrão de Deus. Tem dificuldades, como a gente falou antes, toda família tem dificuldade. Saber onde que uma família é perfeita? Numa fotografia, onde todo mundo está sorrindo e está tudo bem naquele momento. Mas as famílias têm lutas, as famílias têm dores e a vida é assim. Todos nós vamos passar por dificuldades e nós vamos crescer juntos, nós vamos amadurecer juntos e nós vamos aprender a ser pais tendo filhos. Não tem outra maneira. Você pode ler... Essa estrutura, esse sentimento para a família, para compor, assim como a gente entende família biblicamente, que é o homem e a mulher. Muito bom. Voltamos para encerrar, já estamos terminando. Enquanto temos um pouquinho, já caiu pela metade as pessoas que estão aí. E já que nós voltamos, deixa eu encerrar isso dizendo, querido, a graça de Deus em todas as áreas, a graça de Deus para tudo, e nós precisamos estar com o coração aberto para lidar com o que se apresentar na nossa vida. Mas deixa eu fazer uma provocação para os homens aí. Não é só questão de homossexualismo. Se você não conversa com a sua esposa, se você não brinca com a sua esposa, se você não tem prazer na companhia dela,
tudo que interessa para você é jogar um joguinho com seus amigos e sair com seus amigos, até os amigos da igreja, e você não se dá tempo de qualidade com a sua esposa, afetivamente, será que não pode ser classificado como uma pessoa que só tem afetividade pelo igual? Nós não estamos falando de homossexualismo, mas homoafetividade, não consegue se relacionar com mulher, só se relaciona com homem em nível de amizade. Isso também está bem longe dos sonhos de Deus. Só para deixar você um pouco provocado aí e ver se você começa a valorizar o tempo precioso que você pode ter com a sua esposa. E valorizar também significa arrumar tempo para ficar com ela, para estar com ela, para fazer coisas com ela, porque isso é saudável e é justo e honroso no Senhor. É isso aí, filhos saudáveis vão vir de um casamento saudável. A melhor forma de nós cuidarmos bem dos nossos filhos é também nós vivermos bem o nosso casamento e nós descobrirmos o projeto de Deus para nós como um casal. E pessoalmente, se você está aí criando seu filho sozinha ou você está criando seu filho sozinho, tem graça de Deus sobre a sua vida também, para ver reconcerto aí, para ver uma restauração, para que você possa viver pessoalmente o projeto de Deus e ajudar o seu filho, independente da situação que você está. É isso aí. Logo, investir no nosso relacionamento é o grande lance. Ok, queridos? Nós vamos terminar nossa live por aqui, até porque a gente está com medo da nossa internet, que sai e volta, cai e volta. E estamos com vocês, terça-feira, às 21h19, ou 9h19. Mas não tem como a gente deixar de falar que nesse domingo, às 10 da manhã e às 6 da tarde, 10 da manhã e 6 da tarde, 10 e 18, nós temos culto para 140 pessoas. Nós não vamos marcar lugares na igreja. Quando entrar 140 pessoas, nós vamos colocar uma plaquinha lá na frente dizendo: a gente está feliz porque você veio, tente de novo, né? Então, para aqueles que quiserem estar, você chega 5 minutinhos antes, porque a gente vai começar exatamente na hora, porque nós temos um culto de 50 minutos, porque a gente só pode ter até 1 hora e a gente é bem obediente às restrições e às recomendações da saúde e do governo do nosso município. Então a gente vai estar bem preparado, o lugar vai estar higienizado, você só pode entrar de máscara, crianças não podem ser recebidas, e se você tem mais idade, fica em casa e a gente te abençoa pela internet e damos outras formas, outros jeitos da gente se ver de pertinho. Ok? Então domingo eu tô com você às 10 ou às 18 horas. É isso aí. Vamos orar, meu bem? Vamos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor pela graça que é manifesta. Eu peço, Pai, pela igreja dessa geração, que nós possamos aprender a amar, valorizar, respeitar as pessoas que decidem por viver de uma forma diferente do que nós entendemos, até mesmo como correta e aceitável diante do Senhor, mas que nós possamos distinguir o comportamento do valor que eles têm, a vida deles tem, Pai, para que nós possamos tocar-lhes com o amor do Senhor, Pai, em nome de Jesus, e para que também os nossos filhos sejam guardados das experiências erradas desse tempo que nós vivemos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoa cada família reunida nessa hora, cada pai que está aí na decisão de abençoar os seus filhos, de proteger a sua família, dá a eles sabedoria, dá aos homens um coração para realmente guardar a sua família em intercessão, em amor, em graça, em relacionamento, as mulheres também que possam estar abençoando a vida dos seus filhos, tendo uma palavra de Deus guardada no seu coração. Sejam essas famílias vitoriosas e que sejam luz para essa geração, Pai. Dá-nos um fim de semana também cheio da Tua presença e prepara a Tua igreja para esse momento tão especial que vai acontecer no domingo. Em nome de Jesus. Amém. Amamos vocês e vemos vocês no domingo e na terça-feira aqui, 9h19. Até lá. Até lá.